A semana foi, meu amigo, de sábado a quinta-noite, perfeita para o Fluminense. Para os tricolores, talvez nem tanto. Vamos falar disso daqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor e aqui nesse quadro aqui, né, da análise da tabela, a gente analisa os jogos que aconteceram, principalmente nessas rodadas finais, né, para quem que você tem que torcer, se tal resultado foi bom ou se foi ruim, a gente analisa sempre com o viés do Fluminense. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E aí, só deixando claro, o viés aqui é o viés do Fluminense. É o que é melhor para o clube, não necessariamente para os torcedores. Exemplo que eu sempre dou aqui. Se o Flamengo ganhar o jogo e for campeão, mas salvar a gente de um rebaixamento, isso é bom pro Fluminense. O torcedor tricolor, às vezes o cara fala, deixa rebaixar e para eles não serem campeões. Isso é pro tricolor, pro Fluminense. Então essa análise aqui é sempre pensando no Fluminense. Foram 4 jogos ao longo das 5, na verdade, né, ao longo dessa semana, considerando de segunda-feira. Vou comentar todos aqui, obviamente vou comentar mais os que aconteceram recentemente, já que o mesmo time, o Corinthians, jogou 2 vezes. Na segunda-feira, tivemos Red Bull 2, Corinthians 0. Resultado que a gente não esperava tanto, mas mostra uma subida do Red Bull, continua subindo, chega a 44 pontos, numa sequência aí muito grande, só de vitórias, são 3 vitórias seguidas, né, fora a sequência pregressa, e já está a 1 ponto do Corinthians, por exemplo. Né? Preocupa? Preocupa. Mas nem tanto, tá a 6 pontos da gente. Lembrando, nesse momento, finalmente, todos os times têm o mesmo número de jogos. Exatamente, 32 jogos. Isso já vai mudar no final de semana, mas é bom a gente destacar. Todos nesse momento têm o mesmo número de jogos, ok? 32 partidas, então a tabela tá do jeito que ela é. Faltam 6 partidas. O Fluminense abriu 5 do Ceará, 5 do Corinthians, 5 do Santos e 4 do Red Bull. E esses são os times que vêm logo atrás. E por que abriu 5, por exemplo, do Corinthians? Porque, não satisfeito em perder na segunda, dentro da Neo Arena, o Corinthians foi a Fonte Nova na quinta, ontem, à noite, para quem está assistindo esse vídeo aqui, e perdeu para o Bahia também. E esse resultado é duplamente bom. Aí você vai pensar, pô, duplamente bom, qual o sentido disso, Gabriel? Faz sentido nenhum, porque tem a ver com o Bahia, né? Porque além do Corinthians ter perdido e agora 100 jogos atrasados, ele ter de fato 5 pontos a menos que o Fluminense, sabe o que são 5 pontos? São 2 rodadas. Basicamente, o Corinthians aí ele tem que ter 2 rodadas perfeitas para ele poder nos ultrapassar. Dentro de 6 possíveis, né? Isso vale para o Corinthians, para o Ceará e para o Santos. E por que ainda foi bom essa vitória, boa essa vitória do Bahia? Porque a gente enfrenta o Bahia na outra rodada, na 34ª. Essa agora que nesse final de semana é a 33ª e a gente enfrenta o Bahia na 34ª rodada. E o Bahia pega o Vasco no final de semana em São Januário. Então, o ideal é que o Bahia já tenha dado uma aliviada de rebaixamento. Se ganha o Vasco, por exemplo, ótimo. O Bahia chegaria a 38 pontos, provavelmente estaria ali com a distância de 2 pontos do Z4, 2, 3 pontos. E pega a gente um pouco mais aliviado. Diferente de pegar a gente no sufoco, no desespero. Aí você vai falar, ué, Gabriel, mas quando era o Goiás, o Coritiba, você falava que era melhor esses times perderem. Porque esses times poderiam estar afundados no campeonato. Igual a gente pegou o Botafogo, que, tomei 1-0, meu amigo, não dá mais não. Tá tudo ruim, etc. E o Bahia não vai ficar assim até o jogo contra a gente. Pelo contrário, derrotas vão causar um furor de precisa ganhar ainda e tal, porque a escapada é bem possível. Então, Bahia e Vasco, você já sabe para quem que você tem que torcer. Essa vitória foi duplamente boa, falei que essa rodada foi muito boa. Na terça-feira teve Palmeiras e Vasco. Resultado ok. O resultado bom pro Fluminense, talvez, ele seria uma derrota do Palmeiras. Aí você vai falar, Gabriel, mas o Palmeiras na nossa frente não importa, porque eles estão nas 2 finais. Mas e se perderem as 2 finais? Pode acontecer. A gente torce para que ganhe as 2. Mas se perder, pode acontecer e o Palmeiras vai precisar de uma vaga da Libertadores pela Brasileirão. E com o empate contra o Vasco, é óbvio que o ideal era a vitória, mas enfim, é o possível também, né? O Palmeiras está com o mesmo número de jogos, 2 pontinhos apenas à frente do Fluminense. Está na alça de mira. É uma rodada e passa. Então é possível até a gente afirmar que o Fluminense tem chance de terminar em quinto. Para os quarto, é um gap muito grande, são 7 pontos, acho que é bem difícil você tirar 7 pontos em 6 jogos, né? E ainda ganhar 3 posições.
mas há essa possibilidade. Só que, com os 4 primeiros lugares, e aí eu já passo para Flamengo 4, Grêmio 2, que é aquele resultado que não foi bom pra gente, né, como tricolor, mas de certa forma até foi bom pro Fluminense pensando em Libertadores, não necessariamente pensando em G4. E outro resultado que é a mesma coisa, pensando em Libertadores, o Atlético Mineiro 2-0 no Santos foi ótimo, distanciou do Santos que está vindo atrás. Pensando em Libertadores direto, né, ou G4 ou G5, mas enfim, ir para Libertadores direto, esse resultado não foi bom. Por quê? Porque pegou os 4 primeiros e disparou. E o Brasileirão, ele tem, por definição, 4 vagas direto. E nenhum desses times que dispararam, né, Internacional, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, que são os 4 que disputam o título, todos eles vão usar a vaga direta, não estão em nenhuma outra competição de mata-mata. Ou seja, a única chance de ter uma vaga a mais direta dentro do Brasileirão é se o Palmeiras ganhar as 2 competições. Porque aí ele fica com a vaga direta da Libertadores e a vaga que seria dele da Copa do Brasil joga pro Brasileirão. A partir de agora no Brasileirão tem um G5 de vagas diretas. E aí, independente se o Palmeiras estiver no meio dessa galera, abre uma 6ª vaga direta e pronto. Então assim, a nossa chance de ir direto para a Libertadores hoje, com esses resultados, a nossa chance de ir para a Libertadores aumentou muito. Aumentou consideravelmente. Agora, a nossa chance de ir direto para a Libertadores diminuiu consideravelmente. Porque a gente depende hoje, assim, óbvio, pode ganhar e passar o Atlético Mineiro, é muito improvável. Mas a gente hoje depende de uma situação, basicamente, para a gente ir direto, que é o Palmeiras ganhar as 2 competições e a gente ficar em 6º atrás do Palmeiras ou em 5º à frente do Palmeiras. Basicamente é essa a situação. O que eu não acho tão provável assim. Mas estão na alça de mira. Pensando em Libertadores, em G6 especificamente, ser 6º lugar, hoje a projeção da UFMG, do Instituto de Matemática, é que com 59 pontos você tem 65% de estar no G6. Ou seja, chegar aos 59 pontos praticamente te garante, você tem muito mais chances de estar no G6 do que fora dele. 58 tem 42%, já é mais arriscado. Ou seja, o Fluminense que hoje tem 50 pontos e faltam 6 jogos, com 3 vitórias ele tem muitas chances de estar no G6. E as chances de ir para a Libertadores maiores ainda, considerando de que hoje está garantido um G7, né? Palmeiras e Grêmio estão na nossa frente. Então assim, continua aquela meta ainda de fazer 9 pontos. É óbvio que é muito mais interessante para o Fluminense fazer 9 pontos, por exemplo, ganhando o Ceará, que é o time que vem logo atrás, mas continua essa métrica de 9 pontos. A rodada foi ótima, meu amigo. Foi ótima pensando em Libertadores. Porque assim, eu quero jogar Libertadores, para começar. Não jogo faz 8 anos, né? Faz 7 anos que eu não 8 anos que eu não classifico, 2012, 2020. Então assim, eu quero jogar Libertadores. Se pudesse direto à fase de grupos, é muito melhor. Mas eu quero jogar. Eu, por exemplo, não trocaria o resultado do Atlético, que daria uma possibilidade da gente ir direto à fase de grupos, né? O Atlético ficaria com 54 pontos, a gente com 50, mas teria o Santos no cangote com 48. Eu não trocaria isso. O objetivo é a Libertadores. Dando tudo certo, puder ir no sábado torcer pro Palmeiras, na outra semana Copinha do Brasil, Palmeiras de novo, uma vaguinha vem pro Brasileirão. E aí, para quem não entendeu, o Brasileirão ele é como? Ele tem 4 vagas diretas e 2 para pré, né? Se o Palmeiras ganhar as 2 competições, a vaga da Copa do Brasil vem pro Brasileirão. Então ele passa a ter 5 vagas diretas e 2 para pré. É simples, vira G7, G5 direto e o G7 classificado para Libertadores. Se o Palmeiras estiver aqui no meio em algum lugar, ele fica com a vaga dele da Libertadores e não muda nada. Então beleza? Acho que consegui compreender. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!